Rio de Janeiro, 28 de julho de 1933, bairro da Urca. Para atender à expansão da indústria química brasileira, nasce a Escola Nacional de Química. A primeira graduação em Química Industrial do país contava com 12 disciplinas e tinha duração de 4 anos. A Escola de Química foi criada em 1933 e isso fazia parte de um plano estratégico de desenvolver a indústria química no Brasil. Ela foi formada como a química industrial, né? Porque tinha uma agricultura, como temos até hoje, que necessita de conhecimentos químicos. Então ela formava químicos industriais. Deu certo, nós temos um parque industrial químico hoje muito grande e os egressos da Escola de Química participaram efetivamente da implantação da indústria química no Brasil. Os anos 40 foram um marco na história da industrialização brasileira. Para fazer frente às novas necessidades do país, em 1944, alunos e professores se mobilizam em uma campanha pela criação do curso de Engenharia Química. Em 1952, a Escola Nacional de Química começa a ministrar a nova graduação. Entrei para a escola em 1951. A minha turma de vestibular foram 29 que foram aprovados. Em julho desse ano foi publicado no Diário Oficial a legislação referente ao novo curso da escola, que era o curso de Engenharia Química, que era praticamente o curso de Química Industrial acrescido de várias disciplinas. Então, a grande maioria optou pelo curso de Engenharia Química. Somente 6 colegas nossos terminaram como químicos industriais. Nessa primeira fase em que houve consolidação, digamos assim, né, dos cursos de graduação, em particular de engenharia química, nós formamos, né, profissionais que suportaram o desenvolvimento da indústria química nacional. A escola sempre foi referência, né, até por conta desses egressos nossos. Com a descoberta do petróleo e sua importância estratégica para o desenvolvimento do país, Getúlio Vargas cria a Petrobras e a Petroquisa. Surge um novo desafio: os avanços tecnológicos do novo parque industrial brasileiro. Quando chegou na década de 50, né, daquela campanha O Petróleo é Nosso, a escola sentiu necessidade de formar agora engenheiros químicos. Foi criada a Petrobras em 53 e, com isso, os engenheiros químicos estavam atuando em refinarias de petróleo. Um dos líderes dessa campanha foi o professor Horácio Macedo, que era professor aqui da Escola de Química na época. E graças a esse movimento, O Petróleo é Nosso, foi criada a Petrobras, que definitivamente foi uma decisão completamente acertada. A Petrobras é hoje uma das maiores empresas de petróleo do mundo. E a Petrobras também foi iniciada com alunos egressos da Escola de Química. Então a Petrobras foi e ainda é comandada por engenheiros químicos formandos pela Escola de Química. Em 1963, o professor Alberto Luiz Coimbra cria a primeira pós-graduação em Engenharia Química do país. 2 anos depois, Coimbra fundava a COP, Coordenação dos Programas de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia. O Coimbra estava obstinado a começar esse mestrado, já tinha compromissos, inclusive, né, a partir de março. Acontece que 1º de março foi uma sexta-feira de cinzas, né, e ele começou assim mesmo, nós estávamos lá. Tão Caxias quanto ele, né, para começar esse mestrado. Me orgulho muito de ter sido decano, coordenador de programa de engenharia química, subdiretor da COP. A atividade de tempo integral, que foi exigida com o professor, colocou em tempo integral também os alunos. Isso permitiu um avanço considerável no desenvolvimento da ciência
e da tecnologia em termos de engenharia. A pós-graduação na Escola de Química ela iniciou-se com a reforma universitária de 1968. Quando eu ingressei em 1978, a universidade era muito focada no ensino de graduação. Tínhamos na Escola de Química um programa que era de responsabilidade do Departamento de Engenharia Bioquímica, onde eu iniciei minhas atividades docentes, mas era um programa muito restrito à área de processos bioquímicos, né? Era um curso de mestrado em processos bioquímicos e era um curso que recebia poucos estudantes por ano, 5, não mais do que 8. O nome de engenharia bioquímica, por exemplo, foi um nome que dentro da escola, o pessoal da engenharia química, muitos não viam com os olhos muito bons. Então eu lembro de ter ido um dia na congregação com um livro chamado Biochemical Engineering. Falei, já no mundo inteiro a engenharia bioquímica está consagrada, está se consagrando. Eram os livros do professor Webb e do professor Aiba. Então o professor Luiz Alberto Galvão Coimbra sugeriu que se introduzisse essa nova disciplina, baseado no que já se fazia em São Paulo. Ninguém inventou nada, o professor Walter Bozano já tinha inventado. No curso de engenharia química em São Paulo, era bioquímica industrial que ele dava lá. E na bioquímica industrial ele dava exatamente a engenharia bioquímica. E foi por aí que nós então entramos com a engenharia bioquímica, que acabou dando nome, quando foi feita a reforma universitária, acabou dando nome ao departamento. Esse programa embrionário que só tinha o mestrado ampliou o seu escopo de atuação, incorporando outros professores da escola para desenvolver atividades de pesquisa que não só a parte bio. Então, o programa, ampliando o escopo, ele passou-se a denominar Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos. A Escola de Química foi o berço da pós-graduação em Química na UFRJ. Todos os cursos de pós-graduação em Química ou Engenharia Química que foram criados por professores da Escola de Química. Já na década de 70 foram criados 3 polos petroquímicos, numa crise grande que nós tivemos, que o petróleo subiu de preço. Era difícil, eu diria para você que talvez impossível, não ter uma indústria química no Brasil, considerando aí desde o petróleo até essas de química fina, que não tivesse um profissional da escola de química. E com protagonismo, né? Diretores, presidentes, gerentes, sabe? Então, essa foi uma época áurea. Quando eu cheguei aqui, em 1971, minha sala era justamente na escola de química. Comecei a conhecer professores da escola de química, meus futuros colaboradores. A escola me deu a oportunidade para reformar cursos básicos da engenharia química, como transferência de massa e termodinâmica. E deu todo o apoio para fazer laboratório de ponta, laboratório nacional, ponta, melhor laboratório no país, para medir propriedades físico-químicas dos fluidos. Por esse meio, consegui, acima de tudo, contatar com jovens e formar líderes nessa área. E nossos alunos do laboratório, da escola, agora são líderes na INPI, Inmetro, outras universidades, até no exterior e na indústria petroquímica, além da Petrobras. Eu tenho um episódio interessante, que eu saí na Vejinha, a escola de Pires na mão. Saiu um retrato meu na Vejinha. Porque chegou uma época que a gente não tinha recursos, como em geral não tem, suficientes, né, que a universidade pudesse bancar, né, com dinheiro do Ministério. Então, e nós tínhamos muita capacitação na escola.
Então, a gente começou a fazer articulação com as empresas e órgãos governamentais e associações de empresa. E conseguimos muitas parcerias, tivemos recursos e melhoramos muito a infraestrutura da escola. Um outro momento interessante que eu vivenciei, e devo confessar que nós não estávamos, nós docentes, nem tanto preparados para captarmos recursos externos e trazermos esses recursos para a universidade, mas esse foi um movimento decorrente de políticas públicas que se iniciaram ao final da década de 90, com os denominados fundos setoriais, que asseguravam, né, a manutenção, né, do financiamento das atividades de pesquisa para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, que permitiu que trouxéssemos para a universidade recursos. Há 30 anos atrás, os nossos laboratórios estavam completamente depauperados, nós não tínhamos recursos sequer para comprar papel ao maço para as provas dos alunos, giz. A situação era muito ruim. Mas nos últimos 20 anos a coisa começou a melhorar. Foi muito investimento realizado durante esse tempo, nesses últimos 20 anos, nas universidades. E os nossos laboratórios, hoje, os laboratórios da Escola de Química principalmente, eu posso afirmar que estão em pé de igualdade com qualquer laboratório equivalente no mundo. Eu acho que um grande desafio nosso é colocar pessoal no mercado, porque os alunos são muito bem preparados e que eu acho que aí a escola e a universidade, a UFRJ, né, que era a antiga Universidade do Brasil, tem que pensar numa política pública de aproveitar os profissionais. Eles vão para fora, às vezes, né, fazer mestrado, sanduíche, ou doutorado, sanduíche, principalmente doutorado, sanduíche, mas muitos ficam, né? Quer dizer, há uma diáspora grande. Então, eu diria que tem que voltar o dinamismo do mercado. Ter empresas no complexo químico, que eu já falei anteriormente, que ele é fundamental para a economia, para que nossos alunos tenham mercado de trabalho. Isso eu acho que é o principal desafio. Procurar formar pessoas que podem criar empregos, podem criar oportunidade para eles e outras. Eu acho que como Universidade Federal, que escolhe os melhores alunos, tem obrigação de formar esse tipo de alunos. 2, não pensar no nível mundial, pensar no desenvolvimento local, regional e nacional. Os desafios são permanentes. Acho que temos que a universidade, pelo fato dela ter derrubado seus muros, ela tem que estar mais inserida dentro das políticas públicas, mostrando os nossos anseios e trabalhando dentro de um modelo que foi a base da criação dos parques tecnológicos, que foi a base das incubadoras de empresa, você trazer as empresas para o ambiente acadêmico e trabalhando dentro do modelo norte-americano que se chama Triple Helix, ou da hélice tripla, né? Você só desenvolve tecnologias, você só consegue avançar, né, se você estiver trabalhando em sinergismo com políticas públicas, governo, portanto, empresas e academia, universidade. Eu vejo com bastante otimismo o futuro da nossa Escola de Química. Nós temos conseguido renovar o quadro, né? O quadro docente com professores da mais alta qualidade, professores e professoras da mais alta qualidade. Com isso, eu tenho certeza que a Escola de Química vai continuar sendo um partícipe importante no desenvolvimento não só da educação em engenharia química, engenharia de bioprocessos, engenharia de alimentos e química industrial, que são os 4 cursos que nós temos. Nós vamos formar profissionais cada vez melhores nessas 4 profissões, que é uma forma de contribuir para o desenvolvimento do Parque Industrial Brasileiro, mas também vamos continuar desenvolvendo pesquisas cada vez mais aplicadas, voltadas para as necessidades básicas da indústria, o que se reflete necessariamente em mais empregos e melhores condições como um todo da sociedade brasileira.
Primeiro, quando eu entrei na Escola de Química, né, em 1972, foi o primeiro vestibular unificado. Quando eu me formei, em 1976, me formei em 4 anos e meio na escola. Lá eu fiz meus melhores amigos na vida. O auge, obviamente, meu concurso titular me marcou muito, né, porque a gente imaginava aqueles professores, né, mais jovem, titular. E depois, quando eu fui agraciada com esse título de emérita da UFRJ. Isso para mim me dá uma honra, é um negócio assim que dá uma realização. Eu posso dizer uma das coisas que eu tenho muita satisfação de ter trabalhado muito, mas porque eu gosto, é uma coisa que sempre me deu muito prazer. O melhor momento, eu sempre disse, que é formar alunos que viraram líderes da indústria. Quando eu virei emérito, vários deles vieram. Eu fiquei feliz da vida para ver e eles estão ocupando cargos importantes da decisão no país. Eu acho que esse aqui, para o professor dar, ver o sucesso dos alunos deles, isso que me deu muita satisfação. E outra, deu muita satisfação mesmo, é criar um laboratório onde nós podemos contribuir para a Petrobras e a indústria petrolífera. Nós temos muito trabalho agora por causa disso. A Escola de Química é minha segunda casa. Foram tempos muito bons que eu passei na universidade. No fim, os meus colegas da Escola de Química, quando eu me aposentei, optaram por me dar o título de professor emérito, numa época em que a emerência era muito discutida, mas no mais, a Escola de Química foi a minha vida. E é só isso.